Bom, vamos então continuar o método de Frobenius. Vamos ver aqui o que acontece. Então, basicamente, o que a gente fez, né, só para dar uma relembrada, a gente começou com essa equação aqui. Né? E nós queríamos já isolar os casos em que você tem uma singularidade, né, um ponto singular regular aqui. Então, a gente já escreveu o nosso P como sendo x menos x0, P1, e o nosso Q como sendo x menos x0 ao quadrado P0, certo? E a gente sabe que nesses casos, né, mesmo no caso singular regular, esses caras aqui são analíticas. Ou seja, você sempre pode expandir essas funções aqui em Taylor. Né? E foi basicamente o que a gente fez. A gente vai tentar resolver um problema para qual Frobenius não se aplica, para qual lei de potência simples não se aplica, a gente poderia aplicar Frobenius, que seria esses casos aqui, né, que você tem um ponto singular regular, mas a gente vai tentar expandir em série de Taylor normal para ver o que acontece, justamente para estimular a gente a entender, por que a gente usa o método de Frobenius, entendeu? Então, basicamente o que a gente vai fazer, a gente vai pegar e fazer a suposição que vocês vão ver que não será suficiente, de que o nosso y tem uma lei de potência do tipo, né, uma série aqui infinita, com coeficientes a n, x menos x0 elevado a n, tá? Isso vai ser bastante útil, porque a gente vai ilustrar uma série de coisas com esse exemplo, tá, pessoal? Por que a gente precisa de Frobenius, é o primeiro exemplo, mas uma série de características especiais sobre essas funções P e Q que vão ser determinantes para a gente perceber qual tipo de solução que a gente vai ter aí. Bom, então o que a gente fez? A gente pegou essa lei de potência aqui, é fácil, a lei de potência, série de potência, derivada primeira vai ser soma de n. Aqui tanto faz a gente tirar o 1 ou deixar 1, porque como a gente vai botar multiplicado por n, o termo que é n igual a zero aqui, ele já vai ser zero naturalmente, né? O que eu quero dizer basicamente é que isso aqui é a n vezes n, x menos x0 elevado a n menos 1. E esse cara aqui, vai ser a mesma coisa, n de 0 até infinito, a n menos 1, x menos x0 elevado a n menos 2, certo? Então, como eu falei para vocês, aqui eu estou somando de 0, mas tanto faz, porque o 0 com o 0 aqui é tudo 0, e quando o n for igual a 1 vai ser 0 também, então eu poderia ou não ter incluído aqui, já ter colocado essa soma de 2 a infinito. Mas como vai ser mais conveniente deixar nesse formato, eu deixo ela assim para a gente não se confundir depois. Bom, então até aqui tudo muito simples, a gente vai simplesmente substituir aqui essas três fórmulas, né? Aqui sem derivada, com uma derivada, duas derivadas, e lembrando que a gente vai escrever em termos de P e Q. Então tem esse termo extra aqui, tá vendo? Então você veja, desculpa, quando eu jogar esse cara para cá, para escrever em termos de P, esse termo vai ter um termo adicional no denominador desse tipo, e esse termo vai ter um termo adicional, esse aqui, no denominador, certo? Basicamente, eu vou dividir por x menos x0 e dividir por x menos x0 quadrado. Então, aqui é menos 1, vai ficar menos 2, e aqui já é... Desculpa. Espera um pouquinho, está errado. Esse cara aqui vai estar aqui e já vai ter o menos 2, e esse cara vai ter menos 1, e esse já é menos 2, tá certo? Vai ficar todo mundo menos 2. Então, substituindo de volta, vai ficar a soma de n igual a 0 até infinito. Aí a gente pode botar um somatório, quer dizer, eu vou botar somatório, então vai confundir. A n menos 1, x menos x0 elevado a n menos 2. Mais. Eu não estou botando somatório porque eu quero deixar explícito aqui, ó. Tem uma função aqui que eu ainda preciso lidar com ela, tá? E aqui, o somatório de n de 0 até infinito, a n x menos x0 elevado a n menos 2, mais a função q de x, que a gente bota explicitamente, soma de n de 0 até infinito, a n x menos x0 é menos 2, tá certo?
Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Cheio de gota d'água aqui. Bom, o truque aqui, pessoal, é o seguinte, por definição do ponto singular regular, ou seja, isso aqui vai servir para ponto singular regular e para pontos ordinários. Em ambos os casos, essa função aqui vai ser analítica e essa função vai ser analítica. Por que eu estou falando em ambos os casos? Porque quando for um ponto singular regular, essa função vezes isso é analítica, então o P é analítico. Mas quando for no caso regular, essa função é analítica e uma função analítica multiplicando ela não vai deixar de, não vai transformar essa função numa não analítica. Então isso aqui vai ser sempre analítico, tá certo? Eu sempre posso expandir esse cara aqui. Por isso que eu estava falando para vocês que essa metodologia que a gente vai obter vai ser mais geral, porque vai se aplicar em todos os casos, tá? Bom, como é analítico, a gente vai simplesmente escrever o seguinte. A gente vai escrever que o nosso Q é igual a soma de n de 0 até infinito, Qn, x menos x0 elevado a n, e vai escrever a mesma coisa para o nosso P de x, que vai ser isso aqui, né? Até infinito de Pn x menos x0 elevado a n. Pessoal, minha voz está um pouco assim, porque eu passei o final de semana inteiro ferrado, mas já tô bem. Bom, aqui é importante notar o seguinte, pessoal. Isso aqui, às vezes, as pessoas erram por causa disso. Para você aplicar o método, você vai precisar expandir todo mundo. E todo mundo que você está expandindo é em torno de um certo ponto singular regular, tá certo? Então, quando eu escrevo o meu Q dessa forma, esses meus coeficientes dependem do x0, certo? É claro, porque é o ponto sobre o qual eu estou escolhendo fazer a minha expansão. Então, em algumas circunstâncias, vocês vão ter que encontrar a aplicação do Frobenius em dois pontos singulares e regulares diferentes. Vocês vão ter que lembrar que, se vocês mudarem o ponto sobre o qual vocês estão expandindo, esses coeficientes vão mudar, tá certo? Porque às vezes não está tão evidente assim, a gente não vai usar x0, vai aparecer um menos 1 ali no meio da equação, e aí vocês vão ter que lembrar que vocês estão expandindo em torno de menos 1 e em torno de 1, tá bom? Bom, então, se nós agora reescrevermos essa brincadeira aqui, deixa eu botar só um quadradinho para mostrar que isso aqui é só um lembrete. Aí eu vou botar agora esse somatório em evidência, tá certo? É infinito, vai ficar, deixa eu ver se eu preciso de um colchete. A n menos 1, mais, agora a gente bota a soma de k de 0 até infinito, pk, x menos x0 elevado a k, a n vezes n, mais qk, x menos x0 elevado a k, a n. Tá? Só dei uma rearranjada aqui na brincadeira toda e botei esse cara aqui, ó, x menos x0 elevado a n. Isso aqui tudo tem que ser zero. Mas como eu falei para vocês, o truque para vocês conseguirem perceber como que uma igualdade de uma função, né, como falei para vocês, isso que a gente está fazendo aqui, é uma coisa de dizer que uma certa f de x é igual a zero para todo x, certo? Como vale para todo x, significa que eu posso operar nesse lado esquerdo aqui. Não é como se eu estivesse procurando uma raiz da função, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou falando que a função é igual a zero para todo x. Isso me permite dizer, por exemplo, que se isso é verdade, então naturalmente a derivada também é verdade. Porque eu posso derivar dos dois lados. Mesma coisa, eu posso derivar duas vezes e assim por diante, certo? Então aqui a gente vai querer eventualmente aplicar aquele truque em que a gente vai derivar L vezes e tomar x igual a x0. O que vai fazer o quê? Vai extrair para a gente o coeficiente que multiplica essa potência específica, certo? Mas é claro que é muito mais difícil a gente calcular a derivada aqui do que simplesmente, antes de calcular a derivada, rearranjar os termos para que a gente só tenha esse tipo de potência de x em uma posição só. E por enquanto ela está aparecendo aqui. Espera um pouquinho. Vou botar um parênteses aqui. Então, se tem parênteses aqui é chave. Aqui é colchete. Aqui tem uma chave. Tá certo? Alguma dúvida com esse tipo de manipulação, pessoal? Isso aqui está tranquilo para vocês? Ok, agora como é que a gente vai fazer? A gente precisa disso aqui, ó. Eu vou escrever assim, de forma...
Aí a gente tem uns termos aqui e vai ter sempre assim, ó. X menos x0 elevado a k mais n menos 2. Certo? Então, quem eu quero, né? Eu estou pegando aqui um termo, um protótipo desse termo com esse e desse termo com esse. Ambos vão funcionar como esse tipo de somatório aqui, certo? Esse somatório é um somatório que depende de K e N. Vou botar assim esquematicamente, tá? Para a gente não ter que ficar reescrevendo muitas coisas. O que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu quero juntar todas as potências iguais, certo? Então, eu quero fazer uma troca nessas variáveis que eu estou fazendo, de forma que m seja igual a k mais n. Certo? E aí, como é que fica o meu somatório agora? Né? Eu posso somar aqui sobre m de Maria. Né? E o meu m de Maria ele vai de quanto até quanto? Eu estou somando números inteiros que partem de zero. Então, é 0 mais 0 é o menor número que eu posso ter aqui. Posso ter 0 mais 1, 1 mais 0, mas tanto faz. O menor que eu posso ter aqui é 0. Então, o meu menor m que eu tenho aqui é 0. Tá certo? Como não entra número inteiro negativo aqui, esses caras nunca ficam negativos, então se eu for somando, o que vai acontecer com o meu m é que ele vai de 0 até infinito. Certo? Então, esse somatório aqui fica assim. Ok? Agora, o que acontece nos outros casos? Quando eu tenho um m fixo, quais são as possibilidades para eu somar aquele mesmo m? Ou seja, se o meu m aqui é igual a 5, quais são as possibilidades que eu tenho? Eu tenho k igual a 5 e n igual a 0. Mas eu posso ter k igual a 4 e n igual a 1. Eu posso ter k igual a 3 e n igual a 2. Certo? É fácil a gente ver que são essas combinações possíveis, né? Não tem nada demais aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é que a gente vai escolher um desses dois caras aqui e vai botar o outro em função dele e n. Tá certo? Ou seja, a soma tem que ser 5. Se eu sei que a soma tem que ser 5 e o k é 5, eu sei que o n é 0. Tá certo? Bom, então o que a gente faz aqui na prática é dizer que k vai ser igual a m menos n. Ok? E o k vai variar de quanto a quanto? Peraí que eu fiz ao contrário aqui. Tanto faz. Tem duas fórmulas de Frobenius que vocês vão encontrar. Uma que eu resolvi para um desses números, eu resolvi para o K e outra que eu resolvi para o N, tá certo? Mas obviamente elas são equivalentes, é só uma questão de formato, tá bom? Então eu vou escrever aquela que a gente isola o N, isso, menos K, certo? Isso. Eu tenho que resolver para N e somar em K, isso. Ok. Então, se eu resolver para n, eu somo de k, e o k vai de quanto? De 0. Ó, tá vendo? O k ele tem que ir aqui do 0, que estava aqui embaixo, até o m. Ok? Bom, agora é fácil. Esse cara vai ficar como? Vai ficar o que quer que seja que eu tinha aqui com k e n igual a m menos k. Certo? E aqui minha potência vai ficar x menos x0 elevado a m menos 2. Ok? Deixa eu ver se eu já faço as duas ou se eu deixo só uma. Tá? O outro caso aqui, pessoal, seria assim, né? Eu posso também fazer essa mesma soma, m de 0 até infinito. Aí a minha soma pode ser de n de 0 até k, de 0 até m, e aqui, o que eu vou ter? K vai ser igual a m menos n, e, obviamente, o meu n não muda, certo? E aqui, x menos x0 elevado a m menos 2, ok? E agora, como é que vai ficar esse negócio aqui? Vamos ver como é que eu faço. Esse cara aqui não muda, eu vou deixar ele direitinho aqui. M de 0 até infinito. A N menos 1,
menos x0 elevado a n menos 2, mais soma sobre m de 0 até infinito. Aí eu vou pegar esse primeiro termo aqui, tá, pessoal? Eu estou pegando esse cara aqui com esse cara aqui. Então vai ficar como? Vai ficar P. Deixa eu ver qual que eu prefiro. Acho que eu vou pegar o de baixo. Então vai ficar m menos n. Deixa eu ver se não vai confundir vocês. M menos K. Isso. 0 até infinito. Aí eu vou ter uma soma aqui de K de 0 até N. E aqui eu vou botar, se eu estou somando em K, o N muda. E aqui vai ficar... Peraí que eu fiz uma besteira aqui. Tá. Pessoal, para não confundir, eu vou trocar esse índice aqui para a gente poder fazer a tradução de forma mais fácil, tá? Então, deixa eu fazer esse cara aqui em K. Aqui que eu fui fazer esse lembrete, usei o mesmo N, então ia ficar bastante confuso. Foi o que eu fiz aqui, isso. Isso. Agora, o meu K vai de 0 a N. P, K. Cadê? Não, esse cara entra. O A. N menos K. E N menos K. Ok? E aqui vai ficar x menos x0 elevado a n menos 2. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. Tá. Tudo certo até aqui, pessoal? Eu só embananei com os índices que eu fiz diferente aqui na minha lista. Ok, e finalmente eu tenho o último termo, vai ser mais fácil, m igual a 0 até infinito. Aqui vai ficar a soma de k de 0 até n, e aqui que k a n menos k, e aqui x menos x0 elevado a n menos 2. Certo? Isso aqui tudo igual a 0. Aí eu vou fazer o seguinte, para simplificar a nossa vida, eu vou trocar esse índice, que é um índice mudo, para m, tá certo? Vai ficar todo mundo igual. Vai ficar m, e n. Bom, finalmente a gente conseguiu o que a gente queria, né? A gente tem esse cara aqui, ele está todo com essa potência m menos 2, aqui é m menos 2 e aqui é n menos 2, certo? Só ver se eu não fiz uma besteira. K mais n igual a m, então tá aqui, tá certo. E ali, a soma tem que ser assim mesmo. Esse cara está com a potência certa, aqui está com a potência certa, tá tudo certinho. Ok? Então vamos lá. Eu posso reescrever agora aquela brincadeira toda assim. Soma sobre n de 0 até infinito. Abro aqui um colchete. Vai ficar a n menos 1. Aí acabou. Soma sobre k de 0 até n. E aí vai ficar pk n menos k, e eu boto um parênteses aqui, mais qk, ok? Deixa eu ver se não esqueci nada. E aqui vai ter a m menos k.
Ok? E aí isso tudo está x menos x0 elevado a n menos 2 igual a 0. Certo? E aí, pessoal, essa é a fórmula geral. Certo? Se eu pego uma f de x, como eu falei para vocês, f de x igual a 0, eu tenho aqui também, que é somatório, vou chamar de f til n x menos x0 elevado a n igual a 0, certo? Então, isso aqui, se eu expando em série de potência, ela for analítica. Se eu derivo esse cara aqui L vezes e tomo x igual a x0, eu vou encontrar que f til L igual a 0, certo? Então, uma igualdade de uma função me dá infinitas igualdades, infinitos contáveis de igualdades desses coeficientes aqui. Portanto, isso diz para mim que o termo entre colchetes tem que ser igual a 0, certo? Então, isso diz para mim que AN, M menos 1, mais soma de K de 0 até M, de PK, M menos K, mais QK, AK igual a 0. A, M menos K igual a 0. Bom, isso vai dizer uma série de coisas para a gente. Vamos pegar os primeiros casos em que esses termos aqui são zero, certo? Então, vamos pegar M igual a 0. M igual a 0 vai ser A0 vezes 0. Mais, quando o M for 0, o meu K só pode ser 0, então vai ter assim, ó. P0, só que esse cara aqui vai ser 0 e vai ser 0, então tem um 0 aqui, certo? E esse cara aqui vai ser Q0. E aqui eu vou ter A0 igual a 0. Então, se eu quiser simplesmente, dessa forma ingênua, tentar resolver o meu problema, eu descubro que eu preciso de Q0, A0 igual a 0. Bom, pessoal, mas aí a gente tem um problema sério aqui. A gente não sabe quem é Q0, depende da natureza da nossa equação. Se o nosso Q0 for igual a 0, essa equação já está satisfeita, eu não preciso impor nada sobre o A0. Mas eu não quero fazer uma fórmula que seja especial, que funcione só para um caso. Eu quero uma fórmula geral que funcione para todos os casos. Então, vamos supor, por enquanto, que Q0 seja diferente de 0. Tá certo? E isso implica A0 igual a 0. Certo? Ou seja, vamos pegar o caso que não é exceção, um caso mais geral, né? Bom, isso parece já um problema para a gente. E de fato vai ser. Mas depois a gente vai questionar aqui quando que esse Q0 é 0 ou não, tá? Mas vamos primeiro continuar as consequências. Bom, e quando eu pegar M de Maria aqui igual a 1, a mesma coisa, esse termo aqui é 0 novamente, então vou ter aqui A1 vezes 1 vezes 0, certo? Mais, agora a minha soma vai ter dois termos, quando for K igual a 0, vai ficar assim, vai ficar P0, 1 menos 0, mais Q0, isso aqui vai multiplicar a 1, tá certo? Eu estou fazendo M igual a 1 agora. Então, nessa soma vai ter agora quando K for igual a M. Quando K for igual a M, esse termo é 0, vai sobrar só aqui Q1 a 0. Q1 a 0. Isso aqui tudo tem que ser 0. E aí, pessoal, o que isso está dizendo pra gente? Esse cara aqui é 0 já, ou seja, não vai dizer nada para mim sobre o nosso A1, tá certo? Esse termo sobrevive, todos os outros termos aqui vão sobreviver. Vai ficar assim, ó. P0 mais Q0. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, P0 mais Q0 que multiplica A1 mais Q1 que multiplica A0 igual a 0. Mas a gente está fazendo essa hipótese aqui, né, de que o Q0 é diferente de 0, portanto, esse termo aqui tem que ser 0.
Ok? Então, se a gente não tiver num caso especial em que P0 e Q0 sejam... né? Se a gente não tiver no caso especial em que P0 é igual a menos Q0, novamente isso vai implicar que A1 tem que ser zero. Ok? Bom, e aí? O que acontece daqui para frente? Daqui para frente esse termo aqui não vai ser mais zero. Certo? Então, deixa eu fazer aqui para como é que fica. Esse termo aqui, ó, ele vai ser... O AM vai aparecer aqui, com o mesmo M que aparece aqui, quando o K for igual a zero, certo? Eu vou trocar isso, vou fazer o seguinte, ó, vai ficar AM, M que multiplica M menos 1, e agora vai ficar assim, mais, esse termo de K igual a zero eu vou tirar explicitamente, então vai ficar assim, P 0 vezes M, deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira, isso, P0 vezes M, mais Q0, que vai multiplicar a M, certo? Mais o resto, soma de K igual a 1 até M do que eu tinha aqui, PK, M menos K, mais QK, AM menos K, certo? Por que isso aqui é importante, pessoal? Eu isolei todos os termos AM aqui, tá vendo? Então vai ficar assim, M multiplica M menos 1, mais P0M, mais Q0, AM, vai ser igual a esse somatório aqui, menos soma de K 1 até M de PK M menos K mais QK mais QK a M menos K, certo? E o que isso ajuda a gente, pessoal? O que vocês acham que isso permite a gente fazer? Você pode ver que isso aqui vai dar um polinômio, né? Vai ficar assim, ó. M quadrado mais P0 menos 1 M mais Q0. Ok? E aí? Se esse polinômio aqui não for zero, o que vai acontecer com esse termo aqui? Eu vou encontrar uma maneira de determinar meu AM em termos do quê? De todos os meus A's anteriores. Isso é muito importante notar, porque o meu K ele vai necessariamente ser 1 ou até M. Quando o meu K for variando de 1 a M, esse cara aqui, por exemplo, quando o K for 1, vai ser M menos 1. Então vai ser 1 anterior. Mas esses caras vão pegando todos os anteriores aqui. Significa que eu estou encontrando uma série de recorrência, tá vendo? Eu estou pegando os elementos da frente em termos dos elementos de trás. Por que isso é importante? Porque eu já sei que os elementos de trás aqui, né, quando eu pegar, por exemplo, meu M igual a 2, esse cara vai depender, né, 2 menos 1, 1, e 2 menos 2, 0. Então, o AM com o A2 vai depender do A0 linearmente e do A1. Mas o que a gente encontrou aqui? Ó? Que A0 é 0 e A1 é 0. Então, se esse cara aqui depende linearmente de A0 e A1, o A2 é 0 também. Aí você fala, bom, então eu já determinei A0, A1, A2. Se eu botar o A3 aqui, como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1 e 3 menos 3, 0. Então, eu vou depender dos mesmos caras, A0, A1 e A2. Só que são todos 0. Então, eu acabei de provar que está todo mundo igual a 0. Acabei de provar que AM tem que ser igual a 0 sempre.
Isso me dá uma solução trivial. É solução, e é muito importante saber que isso aqui é uma solução, mas é uma solução trivial de uma equação diferencial linear, tá certo? Bom, então de fato, quando a gente está num ponto singular regular, por mais que a gente possa expandir P e Q em série de potência, a gente não consegue resolver o nosso problema simplesmente usando o Y como uma série de potência, certo? Ou seja, isso aqui não resolve. Tá certo? Mas veja, em alguns casos particulares talvez resolva. Né? A gente viu o seguinte, essa é uma das condições que a gente tinha que ter, tá certo? E essa aqui é uma das condições que a gente tinha que ter. Agora vamos lembrar aqui um pouquinho quem é P e Q. Então lembrem, P é igual a x menos x0 P1 e Q é igual a x menos x0 P0 ao quadrado. Por que isso aqui é importante, pessoal? No ponto singular regular, esse cara aqui não precisa ser analítico e esse produto é analítico, certo? Mas, se a gente tiver no caso de um ponto ordinário, essa função já é analítica. Se essa função já for analítica, significa que ela pode ser, essa aqui já pode ser escrita como série de potência. Certo? Se você escreve essa função como série de potência, ela vai sempre vir multiplicada por isso aqui. Significa que a potência dela começa em 1, porque já tem um termo de potência 1 aqui. E não pode ter nenhum termo de 1 sobre x menos x0 aqui dentro, por definição. Então, o P0 aqui é sempre igual a 0. Isso aqui, quando é ponto regular, P0 é igual a 0. E aqui o que acontece? Mesma coisa, o P0, aqui tem que tomar cuidado. Poxa. Aqui é o pé da expansão, né? Eu voltei aqui para esse cara. Eu vou botar um parênteses aqui, só para lembrar que esse P aqui é o P da definição do operador, tá certo? Vou botar um parênteses aqui. Então, se nós estivermos em torno de um ponto regular, significa que esse cara aqui já tem uma série de potência para ele. Se ele tem uma série de potência e está multiplicado por isso aqui, significa que a série de potência dele começa com a primeira potência e não com a potência 0, certo? E aqui é a mesma coisa. Se esse cara já tem uma série de potência, começa em 2, tá certo? Ou seja, isso aqui implica Q0 igual a 0 e Q1 igual a 0. Certo? E o que isso diz pra gente sobre essas fórmulas todas? Bom, esse caso aqui, ó, se eu botar que o meu Q0 é igual a 0, o meu A0 não precisa ser igual a 0. Então eu já não tenho mais essa restrição aqui, ó. Essa restrição aqui é levantada, tá certo? E eu tenho P0 igual a Q0 igual a 0. Então, essa restrição, e o meu A1 aqui, né? Esses caras aqui são 0, então eu não tenho nenhuma restrição sobre A1, ou seja, está sendo multiplicado por 0, A1 pode ser qualquer número, e o meu Q1 também é 0, tá certo? Então, veja, eu não tenho mais nem essa restrição aqui, e não tinha essa restrição aqui. Ou seja, agora eu posso voltar para cá, né, e ver o que está acontecendo. Aqui vai ser 0, né, e esse cara aqui vai ser 0. E esse número aqui, pessoal, nunca mais vai ser 0. Porque eu estou começando em 2. Né? Quando eu botar 2 aqui, vai ser 2 vezes 1. Quando eu botar 3, vai ser 3 vezes 2. Tá certo? Esse número aqui nunca vai mais ser 0. Significa o que, então? Significa que eu tenho uma maneira de determinar o meu AM em termos dos meus A's anteriores. Ou seja, isso aqui me dá uma fórmula, ou seja, se eu quiser escrever de uma forma compacta, vai ser uma fórmula pré-Frobenius aqui, que vocês podem aplicar quando vocês souberem que vocês estão trabalhando com uma função num ponto regular, tá certo? Ou seja, eu posso dividir, vai ficar assim. AM vai ser igual a menos 1 sobre m menos 1, tá certo? E aqui vai ficar assim. Soma de k igual a 1 até m de
deixa eu fazer coxete de K, N menos K, mais QK, A, N menos K. E está resolvido o problema, certo? Pessoal, vocês estão acompanhando, estão viajando, como é que tá? Querem que eu explique alguma coisa melhor? Tá tudo tranquilo? Vamos ver um exemplo então. Talvez com um exemplo fique melhor para ver o quanto vocês estão entendendo aqui. Então vocês entendem quando que essa fórmula aqui é aplicável? Esse caso aqui é para um ponto ordinário. Certo? Para um ponto ordinário, essa fórmula aqui aplica. Ok? Então vamos pegar aqui o caso em que P0 é igual a menos lambda quadrada e, deixa eu ver se é menos que eu quero, deixa eu botar menos do outro lado, eu vou botar mais aqui, mais lambda quadrada, e eu vou botar o meu P1 igual a 0. Certo? Qual o primeiro passo aqui, pessoal? É notar que todos os pontos são singulares regulares. Desculpa, são ordinários, certo? Lembra que eu falei para vocês, pega uma equação, né? Essa equação aqui é isso aqui, né, pessoal? Mais lambda 2, y igual a 0. Todo mundo já sabe as soluções dessa equação aqui, né? Senos e cossenos ou senos e cossenos hiperbólicos, né? Depende se esse cara aqui é imaginário, né? O lambda é imaginário ou não. Ou se ele tem um pedaço imaginário. Mas vamos fazer usando a nossa técnica aqui, só para a gente ficar mais à vontade, né? A gente resolve o problema que a gente já conhece o resultado, usando essa técnica aqui. E aí, a gente olha para esse problema. A primeira coisa que você faz quando você olha para esse problema é identificar que o P1 é igual a 0 e que o P0 é igual a lambda ao quadrado. Tá certo? Uma vez isso feito, você pode classificar os pontos. Bom, essa função aqui é analítica em todos os pontos, essa função analítica em todos os pontos são constantes. Tanto faz. Todos os pontos são ordinários. Então, vamos escolher o x igual a 0 por simplicidade, para a gente expandir a nossa função. Tá certo? Então, se a gente escolhe o x igual a 0, a gente tem que lembrar... Cadê o nosso P aqui? Onde é que eu defini? Acho que eu já apaguei. Ah, tá aqui. Ó. Então, você tem x menos x0, a gente está usando x0 igual a 0, então vai ficar x vezes P1, né, e o Q é x ao quadrado vezes P0. Então, o nosso P é igual a 0, porque é vezes o P1 está aqui, né? Eu vou botar o parênteses aqui de novo para não confundir. Ok? E eu tenho que o nosso Q agora vai ser como? X quadrado menos e um lambda quadrado. Certo? Bom, a gente vai fazer alguns casos aqui que são as funções especiais mais importantes, tá certo? Em quase todos os casos, encontrar a série de potência de P e Q vai ser simples, porque eles vão ser polinômios, certo? Mas em outros casos, não. Em outros casos, a gente vai ter que expandir esse cara aqui e encontrar todos os coeficientes, certo? Então, aqui é moleza, porque essa função é 0, então as potências são o quê? Pn igual a 0, para todos os n's. E aqui é como? Q0 igual a Q1 igual a 0, certo? E o nosso Q2 é igual a menos lambda quadrado. E aqui o nosso Qn maior que 2 é igual a 0. Todo mundo entende isso aqui, pessoal? Eu estou só expandindo, eu só estou escrevendo a série de potência para Q. Certo? E esses aqui são os coeficientes. Por que o Q é negativo? Porque eu errei. É mais aqui. Ok? Como é que fica a nossa fórmula? A gente já tem esses caras aqui e a gente tem a nossa fórmula geral que está aqui. Certo? Essa fórmula geral, é claro que ela vai começar a partir do A2, porque o A0 e A1 estão livres, né? E a gente vai ter aqui AM
é igual a menos 1 sobre n menos 1, certo? Que, como eu falei para vocês, o m é igual a 2, né, a partir daqui. E aqui vai ficar como, pessoal? Esse cara aqui é zero sempre, então não importa. Esse cara aqui só vai sobreviver quando o k for igual a 2, tá certo? Quando o meu m for igual a 2, o meu k sempre vai passar por esse valor, tá certo? Então eu posso botar o lado direito ali livremente, simplesmente botando o valor de lambda aqui, tá certo? O n pode ser igual a 0? Espera só um instante. O n? Qual n? Esse aqui? Todos eles são zero. Não, mas o n pode ser igual a 0? O n de nariz, esse aqui pode. Porque essa é a função trivial, a função constante igual a zero. Então todos os tempos da expansão dela são zero. Mas aí se n for igual a 0, não vai ter no caso ali de cima de b de 0 lambda quadrado? Ó, esses aqui são os coeficientes que eu estou identificando aqui, tá vendo? Esse aqui é o coeficiente que multiplica y, e esse é o coeficiente que multiplica y derivado uma vez. Esse aqui, eu botei o parênteses para distinguir dos termos da série de potência, que são esses caras aqui. Isso aqui é diferente disso aqui. Tá? Esses símbolos aqui eles se referem a coisas totalmente diferentes. Entendi. Certo? Como é que você sabe que eles são 0? Porque essa aqui é uma função constante igual a zero. Quais são as potências que eu preciso ter? Ou seja, se eu for escrever assim, né? Meu interesse é sempre escrever P, que é uma função de x, como uma série Pn x menos x0 elevado a n, certo? De 0 até infinito. Quais são os coeficientes que eu tenho que botar aqui para que essa função aqui seja constante igual a zero? N igual a 0. N igual a zero. Pn igual a zero para todos os n's. É só isso. É isso que eu estava falando para vocês. No caso geral, a gente vai realmente ter que expandir esse cara aqui usando Taylor, usando alguma coisa, entendeu? Mas Bessel, Laguerre, eu acho que sim, várias dessas funções especiais que a gente vai trabalhar, o seu coeficiente ele já vem em termos de um polinômio, tá vendo? Então, quando ele é polinomial, basta você ler o coeficiente de cada item do polinômio que você já identifica esses caras aqui, entendeu? Mas se fosse um cosseno de x aqui, de fato, eu teria que expandir o cosseno e encontrar todos os coeficientes, entendeu? Se fosse cosseno vezes exponencial, vezes qualquer outra coisa, ia ser mais complicado, você tem razão. Mas nesses casos que a gente vai trabalhar, em geral, vai ser muito fácil identificar quem são os coeficientes da série de potência da função P e da função Q. Esse só funciona para funções polinomiais? Não, para qualquer função analítica. Como eu estou te explicando, nesse caso aqui, são funções analíticas polinomiais. Mas quando for funções analíticas não polinomiais, vai ter que expandir e encontrar a série infinita. Por exemplo, a gente vai trabalhar num caso que vai ser uma função assim, né? E a gente não vai estar trabalhando em torno de x menos 1. Então, claramente, essa função aqui ela tem uma série de potência, em torno, por exemplo, de x igual a 1. Certo? Na prática, a gente vai trabalhar com essa função aqui, que vai ser Legendre para os harmônicos esféricos. Certo? Você vê que essa função aqui vai ter dois polos, em x igual a 1 e em x igual a menos 1, que é o polo norte e o polo sul da esfera. Certo? E aí a gente vai ter que resolver num caso e no outro. E você vê que esse caso aqui, você vai ter que calcular a série de potência disso aqui, entendeu? Ou seja, a série de potência dessa função em torno de x igual a 1 ou menos 1, ela é não trivial, você tem que calcular os infinitos termos. Certo? Ali no AM, a constante, o AM menos K, lembra por quê? Qual? No trecho, tipo, AM menos 2. Aqui? Não, fora, AM Ah. menos K. Eu não coloquei, não? Não coloquei. Aqui, A Seria menos 2. menos 2. Isso, que é o cara que sobrevive. Sim. E aí, pessoal? Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Né? Não sei quantas vezes vocês já resolveram equações desse tipo, mas isso aqui vai ficar assim. Menos lambda quadrado, m
n menos 1. E aqui eu vou ter a n menos 2. Certo? Todo mundo percebeu porque só tem o menos 2 aqui, né? Quando eu fizer essa soma, todos os K's vão entrar aqui, aqui vai ser 0, e quando os K's entrarem aqui, vai ter 0, vai ter 1, vai ter 2, pelo menos, porque esse m vai ser igual a 2, pelo menos, e depois vai ter todos os outros Q's, 3, 4, 5, que são 0 também, ó, certo? Então só vai sobreviver o que tem que dar 2 atrás, certo? Que é esse caso aqui. Bom, mas isso diz algumas coisas pra gente que são úteis, tá certo? E geralmente vão acontecer nesse tipo de problema, então é bom vocês pegarem já nesse contexto mais simples. O 2 vai estar associado ao 0. O 3 vai estar associado a 1, tá certo? Como pula 2, você vai ver então que os pares estão só associados aos pares e os ímpares estão só associados aos ímpares, certo? Então vale a pena a gente pegar essa equação aqui e dividir em 2 pedaços, tá certo? Então eu posso pegar BM, vai ser A2M, tá certo? E eu posso pegar o meu CM, que vai ser igual a 2M mais 1. Tá certo? Veja, pessoal, isso aqui é só, como é que se diz? Maquiagem para simplificar o raciocínio, tá? Você pode fazer direto aqui, se você quiser. Bom, se eu substituo esse negócio aqui, eu posso primeiro pegar essa equação e substituir M por 2M, tá certo? Se ninguém ficar confuso com isso, eu vou botar aqui já direto, 2M, vai ficar menos lambda quadrada, 2M menos 1, tá certo? E aqui eu vou ter A2, aí eu já boto em parênteses M menos 1, tá certo? Mas aí é moleza, porque agora eu já posso escrever esse cara em termos de B. Vai ficar BM, vai ser igual a menos lambda ao quadrado. Eu vou tirar os dois 2 aqui, ó, vai ficar 2 ao quadrado. E vai ficar M menos meio. Tá certo? E aqui vai ficar BM menos 1. É mais fácil de pensar, porque agora você vê que é só o da frente que depende do de trás e ponto final, certo? Deixa eu ver. Não. Vamos trabalhar os termos pares primeiro. Então, como é que a gente resolve essa equação aqui, pessoal? O que vocês fariam para resolver isso aqui? Teria isolar o B. Como? Teria isolar o B. Mas o problema é que não tem como isolar o B, né? Então, assim, não tem um algoritmo determinístico para você fazer isso, tá certo? Quer dizer, até existe, mas não vale a pena a gente ver aqui. O que normalmente você faz para você raciocinar sobre o que está acontecendo é você calcular mais uma interação aqui. Então você pode, por exemplo, trocar o seu M por M menos 1. Vai ficar assim. P, M menos 1 igual a menos lambda ao quadrado dividido por 2 elevado a 2. Né? Isso. E aqui vai ficar M menos 1, M menos, aí era menos 1 menos meio, menos 3 meios. Certo? E aqui, B, M menos 2. Certo? Se você substituir aqui, ó, como é que vai ficar? Vai ficar BM é igual a menos lambda ao quadrado, tá certo? E aqui, 2 vezes 2, eu estou botando 2 vezes 2 explicitamente porque a gente já quer meio que adiantar o nosso raciocínio, certo? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter M, que multiplica M menos 1, tá certo? E eu vou ter M menos meio, que multiplica M menos 3 meios. Tá certo? E aqui, é claro que eu tenho B, M menos 2. Certo? Bom, se eu fizer mais um caso, o que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou já fazer o próximo aqui. Vai ficar B, M, e vai ficar assim. Eu ganho mais um desse. Todo mundo concorda?
Porque quando eu fizer essa fórmula aqui, se eu substituir esse cara por menos 1, vai ficar menos 2, aí vai mudar esses caras aqui todos, mas uma potência dessa eu sempre ganho e vai ter o menos 3 aqui. Então eu ganho mais uma potência desse cara aqui, certo? Aqui no meu denominador eu ganho mais um cara aqui também, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3 agora, porque eu ganhei mais um termo desse cara aqui. Aqui vai ficar assim, m menos 1, m menos 2 vezes m menos meio, m menos 3 meios e m menos 5 meios. Ok? E aqui, claro, b m menos 3. Qual é o truque, pelo menos que funciona na minha cabeça? Eu faço até uma ordem dessa e penso agora que eu estou pegando esse cara aqui igual a 3. Por que eu estou querendo igual a 3? Porque se eu botar o m igual a 3 aqui, eu estou encontrando todo mundo em relação ao B0, tá vendo? O que você quer fazer com uma série de recorrência é associar não só o da frente em relação ao de trás, mas qualquer da frente em relação ao primeiro que você tenha, tá certo? Então, se você faz isso, você vê então que basicamente o que você vai ter aqui é essa brincadeira, né? Você vai ter o BM, ele vai ser menos lambda ao quadrado elevado a m, tá certo? Se isso estiver confuso, a gente pode discutir. Esse vai ficar 0. Aqui vai ficar 2 elevado a m. E aqui eu vou ter o quê, pessoal? Veja, se eu tivesse colocado esse cara igual a 3, vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? 3 fatorial, ou seja, m fatorial. Espera um pouquinho que eu estou fazendo uma coisa errada aqui, que eu estou fazendo de errado. O que eu estou fazendo? Certo. Do jeito que eu estou fazendo vai ficar mais complicado. Tá. Então, eu fiz uma coisa aqui que tá deixando obscuro o que está acontecendo, tá? Se eu tivesse feito assim, teria ficado mais claro. Eu vou refazer aqui, tá, pessoal? Porque consertar aqui vai ser mais complicado do que refazer daqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui é 2m, 2m menos 1. Isso aqui não muda, isso aqui está certo. Né? E eu vou deixar assim. 2m, 2m menos 1. Certo? Quando eu vier para cá, aqui vai ficar assim. Aqui vai ficar... eu fiz menos 1, vai ficar 2m menos 2, porque né, eu botei esse cara aqui m menos 1, e aqui vai ficar 2m menos 3. Todo mundo acompanha isso, pessoal? Tá? Não tem nada demais aqui. É só porque vai ficar mais simples a gente pensar aqui embaixo, porque senão eu vou ter que usar umas outras coisas que eu ainda não introduzi, e eu quero introduzir só depois. 2m menos 2... 2m menos 3, mas eu tinha 2m e 2m menos 1, tá certo? Então, se você olhar para cá para baixo, vai ficar assim. Eu só vou reorganizar e vou colocar assim. 2m, 2m menos 1, 2m menos 2 e 2m menos 3, tá certo? E aqui vai ficar... 2m fatorial. Tá certo? Bom, agora vamos finalizar isso aqui. Vamos botar na série. Antes eu tinha pego esse 2 aqui e tirado de dentro dos parênteses todos.
Então, é ter o 2 que vem daqui, desses dois caras aqui, e o 2 que vem daqui. Por isso que tinha um 2 elevado a 2 e o outro 2 elevado a 2 aqui, por isso que era 2 elevado a 4. Só que a gente não tinha, por exemplo, ali 2 em menos 1, não era m menos meio, né? É, porque quando você multiplica qualquer semi inteiro, né, qualquer número dividido por 2, ele vai ficar um número inteiro. Eu reintroduzi o 2 aqui para dentro, tá vendo? Por isso que sumiram aqueles semi inteiros que estavam aparecendo antes. Mas antes tinha isso. Ok? Bom, então o que nós tínhamos é o seguinte, uma solução, série de potência, de n de 0 até o infinito, de a n, x elevado a n, certo? Só que essa soma eu posso escrever assim, isso aqui é soma sobre n, e aí se vocês não entenderem alguma coisa, vocês falam, tá? 2n, x elevado a 2n, só um segundinho, mais soma sobre n de 0 até infinito, a 2n mais 1, x elevado a 2n mais 1. Pode falar. Era bn, só que é bn menos 2, menos 3, e depois o caso geral, né? Isso. Né? Aí, se você precisar mais um, faz 5, faz 10. Eu aconselho tentar fazer realmente isso algumas vezes. E aí você lê aqui, ó. Se eu tivesse parado aqui e colocado m igual a 2, eu ia ter o quê? Eu ia ter o quadrado e aqui eu ia ter só esses termos aqui. Isso, aí você faz igual a 3 e vê se permanece e assim por diante. E aí você vai encontrar a fórmula da recorrência, tá certo? Uma soma assim eu posso separar em termos pares e os termos ímpares nas potências, tá certo? Eu só separei aqui, tá certo? Eu usei o mesmo rótulo, então talvez fique um pouco confuso, mas vocês têm que pensar que isso aqui é só um sinônimo de A0, A2, A4, A6, tá certo? Vezes x elevado a 0, A2, A4, A6, assim por diante. E aqui é a mesma coisa. Quando o meu n for igual a 1, vai ser A1 e assim por diante. Tá certo? Professor, ainda tem que ser bn menos 1 no primeiro caso? Vai ser menos 1, menos 2, menos 6? Aonde que você está falando? Na primeira equação ali, desculpa. Esse aqui? É, tem menos 2, não tem que ser menos 1? É porque se você botar m menos 1 aqui, vai ser 2 vezes m menos 1. Isso é 2m menos 2. Porque menos 1 vezes 2 é menos 2. Né? É só isso aqui, ó. É 2 vezes m menos 1. Eu escrevi 2m menos 2. Só isso. Né? Aqui, ó, tá vendo? Esse pedacinho do denominador era assim, 2m. Então ele era assim. Ele era 2m. Agora eu vou fazer m indo... Deixa eu fazer assim. M vai em m menos 1. Isso aqui vai ser 2m menos 1, que por acaso é 2m menos 2. É só isso. Era essa a dúvida? Não, é o número que está multiplicando ali. Por exemplo, ali na equação, a última equação do primeiro quadro está bn é igual a menos lambda, aí tem a parte de baixo, bn menos 1. Uhum. Aí depois, no próximo quadro, começa com tudo normal, aí tem bn menos 2. Não é tudo normal, é tudo diferente. Eu peguei todos os m's e subtraí 1. Todos os n's. Sim. Só que ali no de baixo, tem as modificações da divisão, né? Só que também tem bn menos 2 de novo. Por isso que eu não entendi. Tinha que ser menos 3 e depois menos 4. Aqui é menos 1. Isso. Menos 1 é menos 2. E eu posso ser menos 2 de novo, porque... Eu só peguei esse b menos 1 e substituí aqui. Entendi. Né? Você pega esse cara aqui e substitui aqui. Tá legal. Beleza? Bom, e a gente trabalhou com esse termo aqui, certo?
Então vamos reescrever ele aqui embaixo. Então vai ficar assim. Soma de n de 0 até infinito. E aqui vai ser bn x elevado ao quadrado elevado a n, né? Só que esse cara aqui eu posso substituir, que é o meu bn, né? Eu sei quem é bm, tanto faz. Então vai ficar assim, soma de n de 0 até infinito, de... Aí eu vou botar assim, menos lambda quadrado, x ao quadrado, elevado a n, que é a junção desse cara aqui com esse cara aqui. Aqui eu vou botar o meu b0, tá certo? E aqui vai ficar como? 2n fatorial. Que série é essa aqui, pessoal? Que é o primeiro termo da série? É 1. É quando o meu n for igual a 0. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 1. O próximo termo é quando n for igual a 1. Vai ficar assim, menos lambda 2, x2, dividido por 2 fatorial. O próximo termo da série... Opa, isso. O próximo termo da série vai ser 2 aqui. Então, vai ficar mais lambda 4, x4, sobre 4 fatorial. Isso aqui é o que, pessoal? Isso. Cosseno de lambda x. Vezes B0, né? Tem um B0 aqui multiplicando todo mundo. Mas eu não botei aqui, tá? Pode falar. Na última linha, você colocou BN porque você já está trabalhando com os termos pares. Isso, eu já isolei aqui só esse pedaço aqui, ó. Certo? Esse pedaço aqui. É isso aqui. Ok? A gente pode fazer a mesma coisa para os termos ímpares agora. Então, como é que a gente faz? Assim. A 2n mais 1 vai ser igual a menos lambda ao quadrado dividido por 2n mais 1 vezes 2n. Né? 2n mais isso. E aqui vai ficar A2m menos 1 menos 1. Vocês concordam? Porque seria A, aqui seria A2m menos 3, né? Porque eu troquei o meu m por 2m menos 1. Isso aqui, ó. Isso aqui é trocando m por 2m mais 1. Desculpa, mais 1. Se eu substituo lá, do lado direito, vai ficar 2m menos 1. Tá certo? Então, peraí. Mais 1, claro. Tá certo? Porque aí o 2 vezes menos 1 menos 2, mais 1 menos 1, que é o que eu obteria lá, simplesmente substituindo por 2m mais 1, certo? Por quê? Porque eu já quero que fique naquele formato ali dos ímpares, tá? Eu quero já que fique nesse formato, cadê? Eu apaguei? O C tá aqui, ó. O C é 2m mais 1. Então, naturalmente, essa equação toda aqui, ela vai ficar assim. Cm igual a menos lambda ao quadrado sobre 2m mais 1 e aqui 2m. Só que aqui vai ficar Cm menos 1. Se você seguir a lógica aqui, você vai continuar, você vai encontrar uma coisa bastante similar. Você vai encontrar que Cm vai ser igual... Espera um pouquinho que esse aqui tem um detalhe. Qual é o detalhe? Isso, tá certo, é isso mesmo. Tá. Deixa eu ver se eu não fiz uma besteira. Não. Bom, então vamos fazer aqui explicitamente.
o Cm menos 1 vai ser igual a menos lambda ao quadrado. Aqui vai ficar 2m menos 1 e aqui 2m menos 2, certo? E aqui vai ficar Cm menos 2. Então, o meu Cm, ou seja, substituindo esse cara aqui para cá, né, como a gente fez antes, vai ficar menos lambda ao quadrado, dividido por, tem todos os termos aqui, então eu tenho 2m mais 1, 2m menos 1, e aqui 2m menos 2, tá certo? E aqui o meu Cm menos 2, tá certo? Então é bastante similar com outro caso. Ou seja, quando a gente está interessado nesse pedacinho aqui, que a gente vai chamar de 2. Tá certo? A gente vai substituir o 2 lá e vai fazer assim. Oi? A gente conhece CM2? CM2? Menos 2, CM menos 2. Porque a gente definiu o CM e na definição do CM usa CM menos 1. Daí a gente fez CM menos 1. Isso aqui não é uma definição, isso aqui é uma lei de recorrência. Está te dizendo quem é o termo da frente quando você dá o termo de trás. É como se fosse uma receita. Você bota o C0 e ele te diz quem é o C1. Você bota o C1 e ele te diz quem é o C2. E assim por diante. Você vai pegando um número e encontrando a partir dele o próximo. Tipo aquelas progressões que é o anterior vezes 2. É exatamente isso. É exatamente isso. E aí, por isso que a gente daqui a pouco vai introduzir o símbolo de Pockhammer, né, que são os fatoriais crescentes e decrescentes, que são, digamos, as fórmulas mais convenientes para esse tipo de trabalho. Só que daí a gente chega. Então, só que daí Isso a gente deduziu da equação diferencial, né? A equação diferencial impôs isso aqui pra gente. Mas desculpa, pode falar. Então, a gente chegou, a gente foi até CM2. Daí o CM menos 2, a gente sabe a cara dele? Veja, você está fazendo uma pergunta que eu não consigo entender, porque esse cara aqui é uma função de m, entendeu? Então ele não tem uma cara, você tem que escolher qual m, aí se você disser qual m você tem em mente, eu te digo se a gente sabe ele ou não. Porque essa fórmula aqui vai valer, por exemplo, para m igual a 2. Para m igual a 2, ele vai dizer quem é o C2 em termos do C0. Se eu fizer mais um passo na minha recorrência, eu vou ter o 3 em termos do 0. Se eu der mais um passo na minha recorrência, eu vou ter o 4 em termos do 0. E tudo que eu quero fazer é relacionar todos os termos da minha recorrência em relação a um só. Em geral, ao primeiro, certo? Você poderia fazer a outros também, mas simplesmente você vai complicar a sua vida à toa, entendeu? Então, isso aqui é simplesmente uma fórmula que te diz como que o m está relacionado com m menos 2. Você pode estender essa fórmula além do limite de variedade dela e botar m igual a 0 aqui. Tá certo? Mas isso aqui não vai fazer mais sentido nenhum, porque isso aqui vai ser C menos 2, C menos 2 não está nem definido. Nem é um símbolo do nosso problema, entendeu? Isso é tipo uma definição de uma função e não uma definição de um símbolo específico. Isso. Porque essa fórmula não vale para esse valor de m. Lembra que na hora que a gente deduz a fórmula, e por isso que eu aconselho vocês a deduzirem também, vocês vão ver que na hora que você vai sair da fórmula para a recorrência, aquela original que a gente tinha lá, m era maior ou igual a 2. Então lá, na hora que você deduz, é muito mais fácil você lembrar o domínio de validade dessas expressões aqui, entendeu? Porque aí você lembra que m é maior ou igual a 2. E aí você já tem a garantia de que o A0 e o A1 não tem nenhuma restrição sobre eles, que foi aquela garantia que a gente estudou aqui. E isso que vai fazer com que todo o sistema faça sentido, ou seja, vale para maior ou igual a 2 e o A0 e o A1 não tem nenhuma restrição sobre ele. Então são constantes arbitrárias, entendeu? Ok? Então o nosso 2 vai ficar assim, soma de n de 0 até o infinito, de A 2n mais 1,
x elevado a 2n mais 1, né? Que nada mais vai ser do que soma de n de 0 até infinito, de c 2n mais de cn x elevado a 2n mais 1, certo? Aqui a gente vai ficar assim. Eu vou pegar o meu cn, então vai ficar... Deixa eu ver como é que eu escrevo isso aqui. 0 até infinito. Veja. 2m mais 1, 2m, 2m menos 1, 2m menos 2, isso aqui é 2m fatorial, certo? Como a gente, 2m mais 1 fatorial, certo? Então, a gente tem aqui no denominador 2m mais 1 fatorial. Se eu pego aqui o termo, desculpa, n, aqui é menos lambda ao quadrado elevado a n, que são essas minhas potências aqui, tá certo? E eu vou ter o meu x, né? X elevado a 2n mais 1, certo? Isso aqui tudo tá multiplicando C0, ok? E o que é isso aqui, pessoal? Mais ou menos, tem que tomar só cuidado com uma coisa, né? A gente tem que botar aqui um C0 sobre lambda, né? Deixa eu ver... Isso. Aí esse cara aqui vai ser seno de lambda x. Certo? Porque quando eu pegar o zero, vai ter a potência 1 aqui. Vai aparecer x e aqui não tem lambda nenhum. Se eu multiplico e divido por lambda, né? Ou seja, se eu pego aqui e boto um mais... Se eu, vou fazer... Deixa eu escrever do outro jeito aqui para facilitar a vida de vocês, então. Isso. Deixa eu escrever aqui embaixo. Vai ficar assim. C0, soma de n de 0 até infinito. Aí eu vou separar o meu menos 1 elevado a n. E aqui eu vou ter lambda elevado a 2n. Aí eu boto mais 1 aqui e boto o lambda aqui. Só para ficar mais fácil de pensar. E aí eu já tenho x elevado a 2n mais 1, certo? Isso aqui tudo 2n mais 1 fatorial, certo? Aí dá para ver mais claramente que esse cara aqui é a série do seno, tá certo? E aí, de fato, você tem esse cara aqui sobre lambda seno de lambda x, certo? Mas quem é C0, pessoal? C0 é igual a 1. Né? Porque C0 é A2n mais 1. Quando n for 0, vai ser A1. E o B0 é igual a 0. Certo? O que é natural. A gente tem duas constantes livres porque a gente precisa de duas soluções linearmente independentes. Certo? Depois a gente vai aplicar o determinante do Wronskiano aqui para mostrar que esses caras de fato são linearmente independentes. Certo? Oi? O C0, porque o C... Cadê? Onde é que eu escrevi? Já apaguei, né? Então, ó, lembra, o Cn é igual a A2n mais 1 e o Bn é igual a A2n. Então, se eu botar 0 aqui, vai dar A1. E aqui, se eu botar 0, dá o A0. Certo? Então, se eu quiser botar a solução completa... assim, ó, y é igual a A0 cosseno de lambda x mais C0 sobre lambda seno de lambda x. Ok? Essa é a solução geral do nosso problema. Bom, pessoal, vamos começar. Isso aqui foi só uma preparação. A gente fez o caso mais fácil, usando essas técnicas mais complicadas. Tem outras maneiras mais fáceis de resolver. Mas é bom porque você sabe resolver agora de duas formas. A forma complicada e a fórmula simples. Isso sempre é útil para vocês terem uma âncora. Quando vocês tiverem um problema complicado, você sempre tem uma âncora num problema mais simples, similar o suficiente para vocês conseguirem desenvolver a intuição de vocês, entendeu?
Então, na hora que vocês se perderem no Frobenius, vocês podem voltar para esse caso aqui e lembrar e pensar no que estava acontecendo, certo? E aí? Lembra que o problema nosso, ele acontecia justamente porque a gente tinha aquelas restrições, né? Se esse cara aqui for diferente de zero, ele pode ser diferente de zero quando nós tivermos agora um ponto singular regular, né? Esses caras aqui, eles podem ser diferentes de zero. E quando esses caras forem diferentes de zero, eu vou ter aquelas restrições que vão levar com que minha função seja sempre a solução trivial, certo? Foi o que a gente fez ali no comecinho da aula. Como é que a gente pode fazer para aliviar esse negócio aqui? A ideia do Frobenius foi pensar o seguinte: esses caras estão divergindo, eles estão mostrando para a gente uma certa divergência em torno do nosso ponto singular. Eu talvez consiga remover aquela divergência colocando uma lei de potência. Então a proposta do Frobenius é a seguinte. Eu vou fazer a mesma coisa que eu já fazia antes, só que agora eu vou botar aqui o seguinte, eu vou botar x menos x0, alfa, onde alfa agora é qualquer número, tá? Pode ser um número complexo, inclusive. E eu vou botar aqui uma função analítica. Mas essa função analítica, ela é passível de ser escrita com uma série de potências. Então, se eu junto essas duas ideias aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter esse cara aqui, de 0 até infinito, a n, x menos x0. A diferença é que agora eu tenho n mais alfa. Então, esse alfa aqui, ele vai fazer toda a diferença para a gente, tá certo? E aí a gente vai descobrir todos os casos e como resolver todos os casos. Por incrível que pareça, você consegue resolver todos os pontos singular regulares usando simplesmente essa extensão aqui e depois os desdobramentos dessa extensão, certo? É bastante álgebra aqui, tá, pessoal? Principalmente manipulação de série, mas nada diferente do que a gente acabou de fazer. A gente vai tirar aqui Bessel e Bessel modificada. Bom, aqui eu já botei a fórmula direto, mas eu acho que é melhor refazer. Se eu uso essa fórmula aqui, pessoal, como é que vai ficar o nosso y duas linhas? Qual é a diferença agora? Vai ficar de 0 até infinito. Antes eu tinha n menos 1. Agora eu vou ter n mais alfa e n mais alfa menos 1. Tá certo? Então, aquele caso, né, o fato anterior de que os termos 0 e 1 eram 0 aqui, isso não vai mais acontecer com Frobenius, justamente porque essa potência aqui, ela permite a gente ter uma regulação desses primeiros termos da derivada, tá certo? Bom, isso aqui vai ficar, esse cara aqui, x menos x0, elevado agora a n mais alfa menos 2, certo? O meu y' vai ficar a soma de n de 0 até infinito, n mais alfa, x menos x0, elevado a n mais alfa menos 1, certo? E o meu y0, meu y não tem derivada nenhuma, vai ser simplesmente o que nós já tínhamos ali, uma repetição, tá certo? Pô, eu esqueci de botar todos os ANs aqui, né? Ok? Se eu substituo agora na nossa equação, a gente vai ter o quê? Vai ter soma sobre n, tem infinito, aqui vai ficar n mais alfa menos 1, a n, mais. Veja, esse termo aqui, ó, da linha, ele tem aquela derivada, está sendo dividido por x menos x0, tá certo? Então vai ficar esse cara aqui menos 2 de novo. Então vai ficar aquilo que a gente já tinha feito, que é o nosso p de x, tá certo? Aqui a gente vai precisar expandir ele de novo, mas por enquanto a gente deixa assim. Vai ficar n mais alfa e
esse cara aqui, AN mais, nossa, de x, deixa eu ver se não estou esquecendo nada, AN, nem precisava, certo? X menos x0, n mais alfa menos 2. Pessoal, aqui é só o fato de eu ter introduzido o P, que tem a divisão por x menos x0, que fez com que ficasse todo mundo aqui menos 2, tá certo? Eu quero isso aqui igual a 0. Bom, a gente vai expandir agora esse cara aqui, em série de potência, x, né? PK, desculpa, x menos x0 elevado a k, e esse cara aqui vai ser QK, soma de QK, x menos x0 elevado a k, certo? Agora sim, soma de n de 0 até infinito, n mais alfa menos 1, a n, mais soma de pk, x mais alfa, a n, isso. Então, vou botar um colchete aqui, aqui k de 0 até infinito novamente, mais QK, então, deixa eu ver se eu não estou fazendo nada errado, N, e aqui eu tenho x menos x0 elevado a k, e x menos x0 elevado a n mais alfa menos 2 igual a 0. Certo? O que a gente faz agora? Pessoal, eu estou fazendo os passos um pouco mais rápidos porque a gente fez isso uma vez, tá? É a segunda vez. Eu aconselho, deduzam a fórmula pelo menos uma vez, plenamente e sem acompanhar nada. Tenta fazer de cabeça. Só recorre ao material quando vocês realmente ficarem empacados. Esse exercício de tentar fazer de cabeça, fazer na memória, é muito importante, tá? Bom, então, vamos lá. A gente tem esses dois somatórios aqui, né? Eu já vou transformar esse somatório aqui num somatório em n, tá certo? Que vai ser a potência somada do k mais n, ok? Deixa eu ver se eu faço em m para não confundir. Eu vou fazer em m. Vai ficar assim. Soma em m de 0 até infinito de... acho que esse é o suficiente. M mais alfa, m mais alfa menos 1, a n mais somatória de k de 0 até m, né? E aí vai ficar o seguinte, pk, agora o que entraria ali, peraí que eu botei x, olha que doideira, é n aqui. Tá? Aqui é n, tá, pessoal? Não é x, não tinha nada a ver botar x aqui, tá? Se não fiz mais nenhuma besteira, não. É m menos k. M menos k mais alfa. Tá certo? E aqui vai ficar mais qk. E aqui A era N, vai ficar M menos K, certo? E isso aqui tudo, X menos X0, N mais alfa menos 2 igual a 0. Então, isso era, segundo o somatório, zero infinito, mas zero a N. Isso, porque lembra, a gente, N vai ser igual a N mais K. Por isso que eu fiquei na dúvida se eu confundia mais vocês ainda voltando para o N, tá certo? Por isso que eu fui para o M.
Aí a única coisa que eu estou fazendo é que esse cara eu rerotulei. Ele era N, eu passei para M. Mas esse aqui é aquela somatória dupla. Então a gente fez o seguinte, soma dupla de N de 0 até infinito, soma de K de 0 até infinito, vai virar uma soma de M de 0 até infinito e uma soma de K de 0 até M. Isso aqui é bastante confuso, tá, pessoal? Às vezes quando você vê, você acha que você está entendendo, mas abre a somatória que vocês vão entender, sabe? É como eu falei para vocês, tem esse vínculo aqui, tá vendo? Porque você quer pegar todas as potências iguais. Pessoal, isso aqui é basicamente a fórmula, isso aqui o método de Frobenius está aqui, tá? Praticamente tudo que a gente vai extrair desse formato aqui. Tem um último passo, deixa eu ver se dá tempo de fazer, não dá, que é a gente vai rearranjar, porque você vê que tem o K0 aqui. O K0 vai ser a AM e a M aqui. A única coisa que a gente vai fazer de especial é separar todo mundo que for AM para cá e todo mundo que for um A menor do que M para cá. E isso vai ser suficiente para a gente resolver todos os problemas, tá certo? Claro que depois tem outros passos, mas a fórmula fundamental sai disso aqui e da hipótese, né, de que isso aqui é analítico, ou seja, uma série de potência, e que então todos os coeficientes têm que ser 0, M a M. Para todos os valores de M eu tenho uma equação nova, certo? E aí a gente vai tratar esses caras aqui e resolver, separar em todos os casos diferentes, que são vários casos, e vai aplicar todos eles, né? Então, para Bessel a gente vai usar todos, para Legendre a gente vai usar um caso específico, Laguerre a gente usa outro, né? Então a gente vai ver todos esses casos aqui, beleza? Valeu, pessoal.